Sua Bíblia hoje em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6 é o texto que nós queremos partilhar nessa noite. Estamos olhando uma última porção da Escritura, que seria a porção de versículo 12 até o verso 17. Vamos ver hoje o sexto selo. O sexto selo está sendo aberto e vamos ver o que acontece. Acharam? Quantos trouxeram aí a sua Bíblia? Levante aí para eu ver. Isso, muito bonito. Traga a Bíblia, não deixe de trazer a Bíblia, tá bom? Diz aí a Escritura: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio então um grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina e a lua como sangue. E as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando, abalada pelo vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu se recolheu como se fosse um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Está aí um texto, mais uma porção da Escritura. Vamos tentar cobrir todo esse bloco. Se não conseguirmos, a gente vai fazendo em parte até o final, tá bom? A verdade central desse trecho, verdade central, quem ainda não entendeu como funciona, é quando nós olhamos um texto, uma lição que um norte, tá bom? Um princípio que deve nortear o entendimento do texto. Por exemplo, nessa noite Deus irá demonstrar o seu desagrado com a humanidade. O texto inteirinho aqui fala de um Deus que está desagradado. Ele não está feliz com a humanidade. Então ele vai manifestar quando alguém está bravo, irado, quando você fica, eu não estou contente, isso não é do meu agrado, algum tipo de reação você tem. Então Deus está manifestando a sua reprovação, o seu desagrado. Também, uma outra maneira de olhar para esse texto, nós poderíamos dizer assim que Deus vai fazer justiça aos seus, porque esse bloco vem imediatamente após o que vimos na semana passada de pessoas mártires, mortos no céu, estão conversando com Deus dizendo: Senhor, até quando o Senhor não vai se vingar? Até quando teremos que esperar? Até quando será que o Senhor vai demorar para fazer justiça? E aí é dito para eles: espere um pouco. E aí, a partir de agora, você já começa a ver Deus efetuando juízo. Ele não fez o juízo pleno, porque isso vai acontecer mais adiante, mas ele começa então a derramar da justiça dele em atendimento à súplica dos mártires. Até quando? Ele fala: repousa um pouco, porque eu vou lhe dar. Tá bom? Então, como Deus manifesta o seu desagrado? Esse é o que nós vamos ver hoje. Então, olha aí. Como Deus vai demonstrar o seu desagrado com a humanidade? Esse é o texto de hoje, quer mostrar. Deus ficou chateado, irado. Então, o que ele faz para revelar isso aí? Diversas partes da leitura do livro de Apocalipse, elas vão produzir em você, e devem ser assim mesmo, produzir em você um misto de sentimentos. Dependendo de como você está e quem você é aos olhos de Deus em relação a Cristo, há partes que vão trazer conforto, há partes que vão trazer desconforto, há partes que vão trazer para você um ar de falar: nossa, mas Deus vai fazer isso mesmo. Anos atrás, eu lecionava esse livro, nós estávamos lendo, apenas fazendo a leitura. Reunimos um grupo de pessoas aqui da cidade, diversas pessoas vieram. E vieram crentes e vieram pessoas de outros segmentos, até de seitas. Vieram adventistas, vieram testemunhas de Jeová. E eles vieram porque a proposta vamos ler o livro de Apocalipse, fazer uma leitura comentada. Então, diferente do domingo que eu pego um trecho, eu ia lendo e falando, e comentando. E se alguém tivesse dúvida, eu respondia. E lá estava um grupo muito grande de pessoas e todos começaram a estudar.
E aí eu cheguei em partes do livro de Apocalipse, um homem levantou a mão e falou assim, não. Eu falei, não o quê? Ele falou, não pode ser. Eu falei, não? O quê? Ele falou, não, eu não acredito que Deus vai fazer isso. Eu falei, então lê na sua Bíblia. Ele abriu a Bíblia e leu. Estava exatamente com a minha. Eu falei, mas aí não está dizendo o que ele vai fazer? Não, mas um Deus de amor não faria isso com a humanidade. Eu falei, mas não está dizendo que ele vai fazer, tá? E não é isso que está aí? Ele falou, mas eu não concordo. Ah, não, aí é outra história. Você não concorda ou não? Você acha que a nossa compreensão sobre o texto bíblico, a nossa concordância muda a realidade? Se você fala, eu não concordo que o inferno é quente, você acha que a temperatura começa a baixar imediatamente? O botão gira e vai diminuindo? Se você subir num telhado e falar, eu não concordo com a lei da gravidade, você pular, claro, você vai flutuar, não é isso? A sua mente não muda, o seu entendimento não muda. Então, como o crente faz, você olha para textos difíceis e fala, Senhor, curve-se diante de ti toda a terra. Eu não entendo. Isso daqui é demais para mim. Mas se a sua palavra diz, eu acredito. É assim que o crente faz. Você não precisa saber explicar. Deus não pediu para você explicar. Deus pediu para você crer. Se tivesse um texto na Bíblia dizendo que o céu era feito de algodão doce, sabe o que eu ia pregar? Ah, o céu é feito de algodão doce. Se você gosta, não gosta, concorda, não concorda, irrelevante. O texto está aí. É por isso que eu falo para vocês, trouxe a Bíblia? Porque senão eu falo, isso é mentira do pastor. Não, vou ler. E vamos juntos aí nessa viagem. Como Deus demonstrará o seu desagrado com a humanidade? Muito bem, a primeira parte eu quero mencionar, Nivaldo, não sei se avisaram, nós temos áudios, tá bom? Em alguns slides. Qual é a explicação do texto? Verso 12, vamos juntos aí. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo. Então João está observando a abertura dos 7 selos, né? Agora estamos no 6º. E sobreveio um grande terremoto. Então, onde nós estamos aí situando vocês, Jesus pegou um rolo nas mãos do seu pai e ele está abrindo esse rolo, e à medida que ele abre o rolo, ele vai quebrando lacres. Ele quebrou o primeiro, o anticristo apareceu, ele quebrou o segundo, a guerra começou a ser instaurada na terra, ele quebrou o terceiro, começou a ter fome, em decorrência das guerras, inclusive, ele quebrou o quarto, e então um cavaleiro terrível surge trazendo peste, doenças, que fariam com que a Covid, outras doenças terríveis do mundo, sejam fichinha. Covid matou muitas pessoas. E aí o texto fala que 2 bilhões, se fosse hoje, 1/4 da humanidade morrendo. É muita gente. Não dá tempo de enterrar. Então você tem peste, doença, você tem todo tipo de carnificina acontecendo. Não há onde enterrar 2 bilhões de pessoas. Não sei se você sabe disso. Se a cidade de Bragança, 1/4 da cidade morresse, não tem onde enterrar. O que você faz? Vai ter corpo na rua. É assim que vai acontecer. Vai ter corpo jogado no campo. Não há cemitérios para isso. Eu vou cremar todo mundo. O crematório não venceria você cremar 50 mil pessoas. Não é possível isso. Então, ele está dizendo, eu trarei a peste, eu matarei pela mortandade, pelas feras. Então, vai ser um tempo difícil. Ele abre o 5º selo, acena no céu, os mártires falam, Senhor, até quando o Senhor nos vinga? Vimos isso, agora é o 6º. Então, aí que nós estamos, tá bom? Aqui tem um gráfico, um panorama, para ajudar você a situar onde você está. Essa linha aqui mostra os 3 primeiros anos e meio. Deixa eu pedir, Norberto, apaga só um instante para mim. Ricardo, isso, obrigado. Então, aqui, essa primeira parte mostra os 3 anos e meio. Vimos aí os 4 selos, os 4 cavaleiros. Não vimos esses outros porque eu vou falar ainda. O anticristo surge, as coisas acontecem. Esse pontilhado marca os 3 anos e meio. A metade dos 7 anos narrados no livro de Apocalipse. Hoje, a semana passada, vimos aí os mártires debaixo do altar no céu. E hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais. Aqui vamos ver no capítulo 7. Hoje vamos falar de um tempo de destruição. Deus anuncia, eu vou produzir uma destruição e eu vou fazer com que a destruição seja manifesta de uma maneira que não haja dúvida de que sou eu agindo e o mundo todo perceberá que isso vai acontecer.
Tudo isso que eu estou passando eu vou falar depois, que é textos à frente, não adianta eu explicar agora, tá bom? Vi quando o cordeiro abriu, podem acender, vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio um terremoto, ou um grande terremoto. A Bíblia anuncia falando assim, olha, naquele dia Deus trará um grande terremoto. E ele coloca a palavra megalo, sismos, em grego, para dizer o seguinte, você sabe, o sismógrafo é aquele aparelho que mede os abalos. E ele fala assim, teve um megalossismos. E ele fala assim que a terra tremeu. Gente, isso é bastante sério. Ele fala, eu vi um enorme terremoto. E ele diz assim, quando ele olha para o terremoto, mal dá tempo de ele olhar, porque você vê um terremoto, está olhando para onde? Para a terra. E ele olha para o alto e fala assim, o céu se tornou negro. Quando você vê no livro de Apocalipse, ou na leitura de Apocalipse, palavras como e semelhante a, ele não está dizendo que o sol virou negro. Ele fala que o sol ficou escuro como algo, ou semelhante a algo. Ele fala que ficou negro como um saco de crina. O que é um saco de crina? O saco de crina é uma roupa, uma veste bem grossa, feita com pelo de cabra negro. Então eles pegavam o pelo da cabra, a cabra de pele negra, né, de lã escura, e faziam uma roupa grossa. E quando era momento de luto, eles vestiam aquela roupa. Era um saco de crina. Era uma roupa que demonstrava grande tristeza, grande aflição. Nós sabemos que o sol não tem sentimentos. Então o sol não se alegra e nem se entristece. Mas o que ele está fazendo? Ele está mostrando assim que os astros, eles são vestidos com vestes de luto, como se eles estivessem presenciando uma calamidade. Os próprios astros que Deus colocou no céu. Então ele começa a se escurecer. Logo depois ele fala que a lua também se torna como sangue. Então a lua começa a mexer na sua coloração e ela fica escura. Há muitas discussões, muitas possibilidades sobre o que seria isso. Por exemplo, a primeira coisa que você aprende é que Deus demonstra grande desagrado com a humanidade por meio de fenômenos terrestres. A primeira coisa que Deus vai fazer para mostrar o seu desagrado, lembre que já teve fome, guerra, a calamidade está instaurada, tá bom? E Deus fala assim, agora eu vou chacoalhar a terra. Eu vou produzir um grande terremoto, um terremoto não localizado. Vocês sabem que os terremotos normalmente eles têm o que é chamado epicentro. Acontece em tal lugar e normalmente o epicentro é no mar. E aí logo depois, se for perto da costa, tem alerta de tsunami, uma série de coisas. Porém, o texto fala que João vê um grande terremoto que atinge a terra. Então parece que em algum momento a terra é abalada e diversos terremotos acontecem. A terra toda é chacoalhada. A Bíblia fala diversas vezes sobre isso. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui tem um gráfico mostrando a incidência de terremotos desde 1960 para frente. Eu poderia fazer um gráfico bem grande. Muitas vezes eu tenho, estou falando de mim, eu tenho a tendência de tornar a mensagem aula. E eu tenho que lutar com isso, porque tem muita informação e eu preciso passar. Está ali no texto. Eu podia falar, vai ter um terremoto, próximo ponto, mas não é assim. A incidência de terremotos, que depois que o homem começou a medir, para você ter uma ideia, aqui você tem, como veio, o índice de terremotos. Ali em cima você vai ver a marcação, a escala Richter, que marca a força, a intensidade, o estrago que o terremoto faz. Então você tem o M ali de magnitude, 6 e 7, que é esse de baixo aqui, Então, essa parte de baixo são os terremotos que teve magnitude 6 e 7. É forte já, um abalo significativo. Aí depois você tem aqui outra magnitude e lá em cima os de grande abalos. Tudo isso veio sendo marcado até que chegou aqui e virou o milênio. Entramos no ano 2000 e algo aconteceu. A Terra começou a chacoalhar. E as pessoas falam, mas por que a Terra está chacoalhando? Deus diz, eu vou tocar a terra. Então a terra começou, a partir do ano 2002, isso daqui é um salto extraordinário. E não há na ciência uma resposta para isso, eles não sabem. A terra vinha e simplesmente ela começou agora a chacoalhar, e ela chacoalha de maneira extraordinária em muitos lugares com grande abalo. O maior terremoto que já existiu na face da Terra
foi registrado no Chile. Ele atingiu 9,6 na escala Richter. Gente, isso daí não consegue as coisas ficarem em pé. É chacoalhar para valer. E isso acontece em algum lugar pontual. Para vocês terem uma ideia, esse terremoto no Chile, ele demorou 90 segundos. 90 segundos. Ele matou milhares de milhares. Ele deixou mais de 300 mil, acho, desabrigados. Em 90 segundos. E agora João vem para você e fala, eu vi um grande terremoto. Se você olhar, aqui é a incidência de terremotos no mundo, tá bom? Aí você tem países com maior número de terremotos. Lembra que eu falei que tem notícias boas e notícias ruins? Qual é a notícia boa nesse quadrinho aí? Hã? Você fala, ai Senhor, onde você está? Onde você mora? Ó, a incidência de terremotos aqui é muito, muito baixa. É por quê? Porque a gente tem político, tem outras pragas aí, né? Então Deus fala, não pode, vou derrubar tudo junto de uma vez, não. Então, você vai em outros lugares, você tem um monte de coisa boa, né? E aí Deus fala, não, aí não vou chacoalhar, não. O Brasil já tem muito problema para lidar, deixa aí. Então, o Brasil é colocado, é privilegiado. Nesse sentido, esse privilégio que o Brasil tem, em outros lugares eles vivem em constante chacoalhar. Há países, os países orientais, principalmente Japão, China, é tão moderno que embaixo dos prédios eles já colocam ferramentas que o prédio balança não cai. A pessoa está fazendo uma transmissão, ela para na transmissão, tudo balança. Eu vi um estúdio de TV, se você colocar terremotos ao vivo, aí eles mostram alguns lugares tendo terremoto, gente, tudo balançava, não caiu nada. Eu falei, nossa, se fosse no Brasil, não caiu nada. As luzes batiam, girava a mesa, não caiu nada. Tudo programado. Pode balançar, porque nós nos programamos. E o Brasil? Se chacoalhar o Brasil, o que acontece? Vai complicar, cai tudo, não é? Então, Deus é bondoso. Quando você pensar nisso aí, aqui tem uma foto, uma animação mostrando sobre placas tectônicas. O mundo é dividido em placas. E as placas se movimentam, você tem diversos movimentos. Aqui, as setas mostram o movimento das placas, tá vendo? Tem placas que se batem. A primeira ali em cima é uma placa que eles chamam transformante. A placa não está se batendo, ela está se movendo assim, ó, indo para um lado e para o outro. Essa placa aqui fica na região dos Estados Unidos, a falha de San Andreas. Eles estão esperando o maior terremoto da história. É chamado Big One. Eles, a cada 20, 30, 50 anos no máximo, a Terra embaixo acumula uma energia. Pela movimentação da crosta terrestre, vai acumulando energia. De vez em quando ela precisa se acomodar. Ela tem que se mexer para se acomodar de novo, tirar aquela tensão. É mais ou menos quando se você colocar duas coisas sendo pressionadas. Durante muito tempo, tem uma hora que vai dar uma escapada, e aí a pressão alivia. É isso que acontece. Já ali em Los Angeles, onde tem a falha ela passa por um lugar populoso de mais de 300 mil pessoas. Fazem já 300 anos que a tensão não é aliviada. Então, quando você vai em Hollywood, eles começam a fazer, falha de San Andreas, não sei o que, tal, vai passando. Eles estão esperando o que eles já chamam de Big One, o número 1. E fala assim, quando destruir, tem plano de evacuação, as pessoas são orientadas naquela cidade a guardarem constantemente alimentos e água para 2 semanas. Porque quando acontecer, e vai acontecer, não haverá comunicação, não haverá água, não haverá comida, você precisa aguentar 2 semanas até que a ajuda de outros estados chegue. Você moraria num lugar desse? Dizendo a qualquer momento, pode acontecer isso? Bom, há outras placas aqui, você tem placas que eles vão chamar de divergentes, convergentes. Há placas que se batem, e aí quando elas se encontram, uma vai para baixo, uma vai para cima, e aí você forma montanhas. Por exemplo, no Chile é isso, por isso você tem a Cordilheira dos Andes. As placas vão se encontrar ali, uma parte desceu e a outra subiu e formou a Cordilheira dos Andes. Você tem placas que elas vão bater, e aí, em vez de uma ir para baixo e uma para cima, elas vão bater e vão medir força, e aí o estrago é outro. É uma convergência de forma diferente. Você também tem placas que aqui elas vão bater e vão fazer montanhas, tá?
Aqui você tem placas que estão se afastando, são placas que estão divergindo, elas vão se afastando e criam buracos, crateras e assim por diante. Aí você poderia entender melhor, esse slide não tem tempo de mostrar. Então as falhas no Brasil não passam, o Brasil está no meio de uma placa, chamada placa aqui do Sul, é isso? Placa sul-americana, isso mesmo. Então ela está aqui, está escrito ali dentro, né? Então o Brasil está nessa área, então abalos vai ser muito difícil. Mas João falou, eu vi um abalo. E esse abalo foi gigantesco. Ele está avisando, Deus vai manifestar o seu desagrado com a humanidade, fazendo o quê? Trazendo sobre ela um terremoto. E ele vai derrubar tudo aquilo que as pessoas construíram. Aqui, como eu mostrei, tá vendo? O Brasil está longe aqui da onde tem essa falha. E aqui, então, é seguro o Brasil nesse sentido. De novo, outra placa que mostra as falhas tão longe do Brasil. Por isso o Brasil chacoalha muito pouco. Não tenho tempo de explorar isso. A escala de magnitude, a escala Richter, ela mostra os grandes terremotos. Quando João fala que vem um grande terremoto, aqui pode ser um abalo bem pequenininho. Esse tipo de abalo aqui acontece no Brasil, tá? Mexeu lá, não sei o quê. Isso acontece. Quando passa na Globo, fala, a terra tremeu não sei aonde. Tremeu, gente, é só o aparelho que sentiu. A pessoa não sentiu nada. Mas quando João fala de grandes, ele está falando de um terremoto que estaria entre esse e esse. São terremotos com grande destruição, com grande prejuízos de vida. Como Deus manifesta o seu desagrado com a humanidade, ele fala, eu vou chacoalhar essa terra. Eu vou balançá-la. Muito bem, olha só. Quando isso acontecer, tudo que você conhece como prédios, o gás encanado, passando pelas regiões, haverão enormes explosões. Haverão colunas de fogo em diversos lugares. Os prédios vão cair, haverá fogo por causa de explosões, haverá combustão de diversas maneiras. Haverá o caos, não tem para onde você correr. Para onde você vai se abrigar de um grande terremoto? Você tem que sair dos lugares populosos ou com edifícios. Você não pode ficar dentro da sua casa, você não pode ficar dentro de um prédio. Tudo vai cair. E ele vai anunciando, eu vou fazer com que os homens tenham que sair dos seus abrigos, porque eu quero lidar com eles. Muitas pessoas acham que as suas casas, que a segurança do seu apartamento, ou o seu iate, ou o seu jatinho vai tornar você seguro. Estou no jatinho, o terremoto não vai fazer mal. Ele vai ter que pousar. E eu quero ver onde ele vai pousar, em que pista ele vai pousar. Eu estou no meu iate. Grandes terremotos produzem grandes ondas. E não tem como escapar. Deus fala, eu vou punir a humanidade. E ninguém poderá se abrigar do que eu estou fazendo. O versículo diz assim, o sol se tornou negro como saco de quina e toda a lua como o sangue. Mais adiante, aí vai mencionar, o céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola, já vou falar sobre isso, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Eu quero dar uma atenção sobre a ideia de os montes e ilhas foram movidos. Essa palavra movida não fala que eles deixam de existir, fala que eles são movimentados. Jesus, certa vez, usa a mesma palavra grega para dizer o seguinte, cuidado com os fariseus, porque eles atam em vocês fardos pesados, mas eles não usam nem um dedinho para movimentar isso. Essa palavra que ele está usando. O terremoto virá. E o que vai acontecer? Todos, é ali que está marcado para você? Todos os montes e ilhas, todos os montes e todas as ilhas foram movidas. Então você tem, é de uma proporção sem igual. Você fala, cadê aquela montanha? Se ela não sumiu, ela foi deslocada. E isso é caos. As ilhas, elas existem no meio do mar por causa de movimentação da crosta. Ele fala assim, algumas ilhas vão sumir, outras vão ser movimentadas. E este daqui não é o pior juízo. Mais à frente, no livro de Apocalipse, você descobre, lá no Apocalipse 16, ele fala assim, sobrevieram relâmpagos, bem na frente do livro, quando Deus efetuou seu juízo maior, ele fala, os relâmpagos e vozes, e ocorreu um grande terremoto. Olha o que Deus fala. Estão vendo aí? Ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Não é isso que eu estou falando nesse livro aqui, nesse capítulo. Deus fala, lá na frente, eu trarei um outro tão grande que nunca na terra existiu um terremoto como esse, enquanto tem seres humanos, nunca aconteceu. A ponto dele falar assim, todas as ilhas fugiram.
e os montes não foram mais achados, não foi movido de lugar. Ele está falando que montes deixam de existir, ilhas desaparecem. Para você fazer isso, você realmente tem que chacoalhar a terra de um jeito. Aonde vai estar o Monte Everest? O Monte Everest não existirá. Nisso daqui ele fala, os montes da terra deixarão de existir. Deus vai nivelar a terra. Se ajuda você a pensar, mas pastor, por quê? A terra era bem mais nivelada antes do dilúvio. Não sei se vocês sabem disso. Tudo que você vê, aquelas grandes montanhas que você aprecia e são lindas mesmo, é o resultado do juízo de Deus, é o que sobrou depois do juízo. A terra era bem mais... Essa palavra dá confusão, né? Eu ia falar a terra é plana, mas não vai dar confusão. A terra era mais nivelada, tá bom? É isso aqui. Então ele fala, eu vou chacoalhar, pego uma montanha, eu chacoalho a terra, ela desce. Deus está tornando a superfície mais plana. Porque ele tem um propósito mais à frente, mas por hora eu queria que você entendesse isso. Está percebendo o desagrado de Deus? Quando Deus chacoalha essa terra, os grandes vulcões, os grandes fenômenos naturais, eles começam a demonstrar a ira de Deus. Deus demonstra o seu desagrado não só com iras, mostrando eventos na terra, eventos terrestres. Se não bastasse isso, o texto fala, eu vi quando o sol se tornou escuro como saco de crina e a lua como sangue, e as estrelas caíram pela terra. Então Deus começa a efetuar fenômenos, ele chacoalha todo mundo, tira todo mundo das suas casas, as pessoas têm que viver ao ar livre, vão ser obrigadas a ficar ao ar livre. E aí quando elas estão ao ar livre, Deus faz no céu sinais que fazem elas ficarem apavoradas. E Deus começa a manifestar o seu desagrado, dizendo, saiam das suas tocas, venham para cá, porque eu vou lidar com vocês face a face. Esse é o recado que Deus está dando. Não sei se vocês ouviram, há pouco tempo atrás, já ouviram falar sobre o cometa do diabo? É um nome que criaram aí, pouco tempo atrás. Acredita que a coisa de 15 ou 20 dias atrás ele estava passando aí. Por que se chama cometa do diabo? Deus fez todas as coisas. É porque houve uma explosão, é um cometa enorme, muito grande mesmo. Ele está vindo, ele passa eventualmente perto da Terra. Mas dessa vez, depois de fazer a sua órbita pelo Sol e vir na direção da Terra, enquanto vinha para a Terra, ele explodiu uma parte dele. E uma parte que explodiu formou a cauda, né, deles, a cauda dele formou um chifre. Então, quando as pessoas olhavam de longe, ele vinha como um chifre se aproximando da Terra. As pessoas falaram, é o cometa do diabo. Mas fora isso, isso é bobagem, é superstição. Tem um nome lá, P12, tem um nome científico. Deus está dizendo, eu vou fazer com que no céu aconteçam fenômenos que assustem as pessoas. Deixa eu tentar mostrar para vocês aí o que é possível. Quais são possibilidades quando ele fala assim, o sol se tornou negro como saco de crina e a lua como sangue. Eu vou colocar, tem áudio, tá? Então, é bem curtinho. Quiser, por favor, apagar de novo. Pode apagar também, Norberto. O pessoal da transmissão pode acompanhar só a transmissão. É bem curtinho para vocês entenderem. O eclipse do Sol acontece quando a Lua passa entre a Terra e o astro celeste, bloqueando a luz. Se o observador estiver na faixa onde a sombra toca a Terra, ele consegue ver o fenômeno total, com apenas a coroa do Sol visível. Já para quem está na chamada região de penumbra, uma parte do Sol fica coberta por uma sombra. Ok, então, a princípio, vai ter um vídeo na sequência, para vocês entenderem. A possibilidade do Sol ficar negro. Alguns dizem, vai acontecer um eclipse. Mas o problema é que ele fala que o Sol ficou negro e a Lua ficou vermelha. Então, ele está narrando, na possibilidade, um eclipse solar e um eclipse lunar ao mesmo tempo, que é impossível. Mas ele está dizendo, eu vou produzir no céu algo que vai assustar as pessoas. Os eclipses, em muitas culturas, eram sinal de presságio de que algo ruim vai acontecer. Hoje as pessoas assim, vou colocar óculos, que lindo. Mas eles olhavam e falavam assim, alguma coisa ruim vem depois disso aí. Então, nós não sabemos. Mas ele está dizendo, eu vou fazer o sol escurecer. Por um tempo, o sol escurece. Eu vi o eclipse, o último eclipse que mostraram, eu assisti por uma pessoa que estava a quase 38 mil metros de altura num balão meteorológico. Então ele viu o eclipse de cima. E, gente, é assustador, porque o balão está no espaço, a cena é linda, eles estão filmando, todo mundo olha para o alto, ele está olhando para a terra e vendo a sombra vir. E, de repente, o balão começa a chacoalhar violentamente. E ele põe embaixo assim,
Nós estamos balançando por causa da mudança repentina, brusca de temperatura. O sol estava batendo e, de repente, lá em cima, quem andou de avião sabe que lá em cima é negativo não sei quantos graus. Você imagina 38 mil, o avião passa a 10 mil metros, ele estava a 38. E o sol mantendo eles. Quando o sol saiu, o balão começou a chacoalhar, eu falei, vai cair isso aí. E eles olhando, daqui a pouco estabiliza, ele fala, graças a Deus, estabilizou. Só a mudança de temperatura é capaz de fazer grandes estragos. E Deus fala, eu vou fazer o sol escurecer. E a lua, que é um luminar que só reflete o sol, sei que vocês sabem disso, ficará vermelha. Por exemplo, existem algumas luas que são raras de acontecer. Acontecem com a frequência reduzida. A lua chamada lua de sangue. Quando a lua de sangue aparece no céu, minha caixa de e-mail começa a receber mensagens. É sempre assim. Pastor, essa é a 4ª lua de sangue, então Jesus... Eu falo, não. Pessoas mandam, elas têm medo. Tempo atrás, uma pessoa me disse, minha mãe está vendendo todos os seus bens. Eu falei, por quê? Por causa da lua de sangue. As pessoas têm medo, elas olham para o céu e a Bíblia fala, eu farei a lua ficar vermelha. Então, eventualmente acontece. As outras luas também são raras e essa daqui, raríssima, chamada lua de sangue azul. Se você nunca ouviu falar da lua de sangue azul, vou ajudar você. Talvez você nunca viu esse tipo de lua. Mas quem já assistiu os Smurfs sabe que quando aparece essa lua é que os Smurfs vão para casa. Quem assistiu o desenho dos Smurfs, aí eles pegaram isso, né, essa ideia. Existe um momento em que a lua tem uma tonalidade azul e as pessoas falam assim, por que ela está azul? E o mistério vai rondando as pessoas aí. Muito bem. A lua de sangue, a lua vermelha, ela é um prenúncio. Ela é linda de se ver, mas Deus fala, eu vou fazer um fenômeno no céu em que as pessoas vão temer, porque a lua e o sol vão mudar a sua forma de agir. E isso, gente, vocês sabem que a lua, não só a coloração, claro, mas a proximidade, à medida que você mexe com a lua, você tem influência sobre marés, você tem influência sobre colheitas, você tem uma série de coisas. Então, a proximidade ou a distância da lua, o calor do sol ou a ausência dele produz muitos problemas. E Deus fala, eu vou manifestar minha indignação, chacoalhando a terra e fazendo com que os astros do céu se comportem de maneira diferente, para que todo mundo saiba que alguma coisa está errada. Tá aí mais um que eu vou mostrar para vocês. Olha só, Celso, daqui a pouquinho vale a pena olhar pela janela, porque uma chuva de meteoros promete iluminar o céu de todo o Brasil agora à noite. O fenômeno acontece anualmente em dezembro e pode ser visto a olho nu. A paixão do Carlos pelo espaço e principalmente por meteoros começou ainda na infância. E sempre foi tentar descobrir como é que se formam, né? Que tipo de estrelas existem, quantas estrelas existem, né? Carlos Iudo é outro entusiasta da astronomia. Dono de um fragmento de meteoro que caiu no deserto do Saara, ele está ansioso para acompanhar a maior chuva de meteoros do ano, a Geminídeas. Um grande momento, uma das maiores, talvez a maior chuva de meteoros que a gente tem durante o ano. O fenômeno Geminídeas acontece todos os anos, sempre no mês de dezembro. Os meteoros entram na atmosfera a uma velocidade de 260 mil quilômetros por hora e aparecem para quem está na Terra. Todo mês de dezembro acontece isso. É desse local que os meteoros serão observados pelos astrônomos. É nesta época do ano que a Terra está mais próxima da órbita do asteroide 3200 Piton. Ao cruzar essa região, detritos do asteroide entram na atmosfera terrestre. O fenômeno poderá ser visto a olho nu em todo o país, dependendo das condições climáticas de cada região. Serão cerca de 150 estrelas cadentes por hora. O horário de pico do fenômeno acontece logo mais por volta das 10h30 da noite, mas alguns registros continuarão acontecendo até a semana do Natal. Então, a Geminídeas acontece todo dezembro. Eu sei que você não vê, né? Aqui você fala, não acompanha e tal. Todo mês de dezembro, uma grande chuva de meteoritos, né? Que são menores, eles caem na Terra e as pessoas vão filmar. É bonito de ver, não é? Você está no céu, você vê, olha que lindo e tal. Mas aqui está falando de outra coisa. Deus está falando de vai precipitar coisa. Verso 13 fala, as estrelas do céu caíram pela terra. Nós sabemos que aqui ele não pode estar falando de uma estrela, porque uma estrela é maior do que a terra.
Se uma única estrela caísse na Terra, a Terra deixa de existir. O Sol é uma estrela. Se derrubar o Sol na Terra... Então, o que ele está falando? João está olhando e falando, eu vi coisas caindo do céu. Provavelmente uma chuva de meteoros ou meteoritos entrando sobre a Terra. Mas isso é um prenúncio, porque mais à frente eles atingem o chão. Normalmente os meteoritos, quando eles entram na Terra, eles são destruídos na atmosfera. Mas João está descrevendo de figos. Ele fala, assim como a figueira, quando é abalada, deixa cair seus figos sobre o chão, essa chuva de meteoritos entrará à Terra. Podem acender, obrigado, Norberto. O céu se recolheu como um pergaminho. Tá, outra parte intrigante aí nessa analogia, né, nessa descrição, ele fala que o céu vai se recolher. Um pergaminho era um rolo que você escrevia, né, de um lado só e enrolava inteiro. A ideia de o céu se enrolar como um pergaminho, a melhor forma de você entender isso não é que você segura um lado, solta, ele se enrola inteiro, mas é de um céu que se rasga, que se abre. Como um rolo, você está segurando um pano, ele parte no meio e ele se enrola. É isso. Pastor, isso é possível? Se quando você olha para cima, você vê o quê? O céu. E se eu tirar o céu, o que você vê? Alguns vão falar o espaço. E se eu tirar o espaço? Não, pastor, aí já... O fato é que Deus vai produzir algo para fazer com que as pessoas não vejam. Deus não está retirando a atmosfera. Embora seja para você incrível pensar nessas coisas, Ele vai abrir algo para que a humanidade veja além daqui. Os filmes já têm feito isso, gente. Eu não tenho tempo de mostrar. Quem assistiu Os Vingadores, quando eles estão em Nova York, e lá no prédio Starks, eles vão abrir o Loki, vai abrir um portal com Tesseract, ele coloca, vai um raio, bate no céu, o que faz o céu de Nova York? Ele abre. E aí aparece uma outra dimensão em que seres invadiriam a Terra. Os filmes exploram isso com muita facilidade, de que há um portal em que se abre. Na Bíblia, é dito para nós várias vezes que o céu se abriu. As pessoas não viram, mas o céu se abriu. E o que as pessoas viram foi o lugar onde Deus estava. Por exemplo, em Mateus capítulo 4, volte a sua Bíblia rapidamente, em Mateus 4, olha o batismo de Jesus. Mateus capítulo 4. Deixa eu ver se é o 4. É Jesus saindo do batismo. Verso 16 do capítulo 3. Mateus 3, 16. Batizado Jesus, saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus. O que ele está falando aqui? Ele fala que Jesus saiu da água e aconteceu um fenômeno em cima dele. Não é que a nuvem saiu do lugar. Ele fala, ele saiu da água e o céu se abriu. E quando o céu se abriu, viu o Espírito descendo como pomba vindo sobre ele. Alguma coisa fantástica aconteceu. Ninguém está olhando para isso. Mas o céu se abre e algo acontece. Em Atos capítulo 7, avance sua Bíblia também para Atos 7. Em Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. É só avançar, você vai ter o martírio do primeiro mártir, né, da igreja, um diácono chamado Estevão. Lá no capítulo 7, no finalzinho, quando ele vai ser morto, diz assim, no versículo 54, ouvindo eles o que Estevão falou, enfureceram-se no coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Jesus, que estava à direita do Pai, e disse, olha o que Estevão fala, eis que vejo os céus abertos. E o que ele viu quando o céu se abriu? E o Filho do Homem em pé à destra de Deus o Pai. Ele fala, ele está aqui na terra, ele olhou para o céu se abriu e ele não viu as nuvens, os astros, ele viu o trono. Então, Deus está produzindo. Eu poderia passar para outros textos aqui, mas o que Deus está fazendo? Deus está removendo a ideia de recolhendo parte do céu, dizendo, olhem para cá. Quem está fazendo tudo isso sou eu. Para que ninguém olhe e fale, nossa, que onda de azar. O que será que está acontecendo? Deus fala assim, não. A humanidade saberá que existe um rei nesse universo. Eu vou punir os atrevidos.
Eu vou trazer calamidade para aqueles que zombaram de mim. Hoje as pessoas zombam de Deus. Elas tiram sarro de Deus. Deus fala assim, agora trataremos face a face. Como? Deus recolhe o céu. Então você tem esse fenômeno. O sol ficando negro, a lua ficando vermelho, as estrelas caindo sobre a terra, os meteoritos, e de repente o céu começa a se enrolar para que as pessoas olhem para esse lugar. Volta para Apocalipse e olha como o texto caminha. Quando isso acontece, o céu se movimenta, eu já falei, as ilhas, verso 14. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os poderosos, o escravo, o livre, se esconderam em cavernas e disseram aos penhascos, caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono. Como é que eles sabem que tem alguém sentado no trono? E como é que eles falam assim, nós não queremos olhar para aquela face? Algo está acontecendo. Ele fala, por favor, nós queremos nos esconder. Deus está dizendo, eu estou em desagrado com vocês, a terra vai ser abalada, os astros serão abalados, e eu não quero que ninguém tenha dúvida de quem está fazendo isso. Não é coincidência, não é obra do acaso, sou eu. Olhem para mim, eu fiz a terra, eu fiz o céu, e posso lidar como eu quiser com os astros. Veja aí algumas coisas interessantes. Em Joel, capítulo 2, versículo 30, o profeta Joel, quando fala do final da história, diz assim, mostrarei prodígios, Deus falando através de Joel, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo. Sangue e fogo? Mostrei para você que quantas coisas vão acontecer terríveis aqui. Colunas de fumaça. Se tem um terremoto na terra e as coisas começam a explodir, ele fala, haverá choro, fogo, sangue, enormes colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel disse, isso vai acontecer. João fala, eu estou vendo acontecer. Joel profetiza e João vê. E fala, não havia para onde correr. Calamidade. Olha outro texto. Isaías vai dizer, uivai. Uivai? O que é uivar? Ele está dizendo aqui para as pessoas, literalmente, sabe que já viram filmes de terror em que a pessoa dá aquele grito? Eu não vou imitar aqui quando a mulher dá aquele grito bem agudo. Parece um animal gritando, um susto, aquele grito bem forte. Ele fala assim, moradores da terra, uivai de medo. Vocês vão gritar pelas ruas de medo. Por quê? Perto está o dia do Senhor, e o Todo-Poderoso vem com assolação, ele vem para destruir. Pelo que todos os braços se tornarão frouxos, e o coração de todos os homens se derreterá. Ele falou, não adianta, pessoal, eu sou valente, eu não ligo, eu não tenho medo de Deus. Todos os homens, todos os braços, as pessoas ficarão frouxas, com medo, elas vão tremer. Ninguém, olha, as pessoas têm medo de terremoto, elas têm medo de catástrofes naturais. Deus fala assim, olhem para cá e vejam quem está fazendo isso. Olha o que ele fala, assombrar-se-ão e apoderar-se-á deles dores e ais, sofrimento sobre a humanidade. Olha o que ele fala, terão contorções como a mulher grávida. Ele está falando de dores intensas as pessoas vão sentir, como a mulher grávida prestes a dar à luz. Olharão atônitos uns para os outros, o seu rosto se tornará flamejante. Ele fala de rostos vermelhos, gente chorando, pânico, um rosto de pânico. Eis que vem o dia do Senhor. Olha aqui, eu gostaria que não fosse assim, mas ele fala dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e destruir os pecadores. Meus irmãos, eu não entendo esse mundo. Deus está dizendo, eu vou fazer isso. As pessoas falam, é bobagem. Ele está falando, eu farei isso. E quando o dia chegar, sabe o que as pessoas vão falar? Ai, Senhor, não faz isso não. Eu vou assolar a terra. Parece sensato para você essa calamidade toda que eu estou falando para você? A igreja está aqui, se reunindo aos domingos. Vamos cantar, irmão. Samara, toca alguma coisa para a gente? Parece? A noiva de Cristo aqui na terra, no meio de tudo isso, eu vou assolar, dia de crueldade, ira, pânico. E a igreja aqui? Não faz nenhum sentido. Louvado seja Deus, porque a igreja não vai passar por isso. Louvado seja Deus, porque aqueles que conhecem e colocaram sua fé em Cristo Jesus não estarão debaixo deste juízo. De modo que se você nos ouve, está sentado aqui, ou conhece alguém que não é crente, essa pessoa é completamente louca, insana. Eu não conseguiria dormir sabendo que isso daqui está pairando sobre mim a qualquer instante.
Assustador. E a Bíblia fala em diversos lugares. As pessoas irão uivar de tanto terror tarde demais. Olha como o texto caminha. Porque as estrelas, estou lendo Isaías, as pessoas vão uivar de medo por quê? Isaías 13:6, tá? Porque as estrelas e as constelações do céu não darão a sua luz. Está vendo como Isaías, Joel e João estão falando do mesmo evento? O sol logo ao nascer escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Gente, veio a noite, quando o sol começa a nascer, ele escurece. Pânico. Normalmente o eclipse, sabe que hora que o eclipse é visto? Todo mundo levanta e está lá no alto. Não me parece um eclipse acontecendo. Deus vai abalar o sol. E aí o texto diz mais: castigarei o mundo por sua maldade e os perversos por sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Sabe quem são os atrevidos? São aqueles que olham para o céu e falam: Deus não existe, eu que mando na minha vida. Deus falou: eu lidarei com esses atrevidos. Pessoas que ousam me desafiar. São palavras muito fortes. Farei que os homens sejam mais escassos que o ouro puro e mais raros do que o ouro de Ofir. Por que ele está falando isso? Vai morrer tanta gente que achar pessoas vivas vai começar a se tornar raro. Ele está avisando: eu vou destruir a terra. Farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar. O que significa será sacudida do seu lugar? Veio um grande terremoto. Aqui Isaías falando a mesma coisa. E por causa da sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do seu ardente furor. Viu? Joel, Isaías, Jesus, Mateus 24 fala isso, João, todos eles estão dizendo: Deus está descontente com a humanidade. Lá atrás, ele mandou um dilúvio, mas ele não fará de novo, ele prometeu. Mas ele vai destruir essa terra com fogo, pânico e dor. E que eles que colocarem a sua esperança em Cristo Jesus não passarão por essas coisas. De modo que você pode ver tranquilo. Deus já pagou, já comprou você. E Ele levará você antes que essa calamidade se instaure. Avise as pessoas que você ama. Ore pelos seus vizinhos, pelos seus amigos. Isso vai cair sobre eles. Outro texto. Chegai-vos, nações, Isaías 34, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo o que produz. Porque a indignação, olha como Deus está descontente, a indignação do Senhor contra todas as nações e o seu furor contra todo o exército delas, e as destinou para a destruição e as entregou para a matança. Os seus mortos foram lançados fora e os seus cadáveres subirá mau cheiro. E do sangue deles os montes se inundarão. Todos os exércitos do céu, todo o exército do céu se dissolverá. Está falando dos astros. Os céus se enrolarão como um pergaminho. Já leram isso em algum lugar? O céu se enrolará como um pergaminho e todo o exército cairá. Exército é os astros, as estrelas. Como cai a folha da vide e a folha da figueira. Os autores bíblicos não estão escondendo isso. Eles falam assim: Deus vai chacoalhar a terra. Volte-se para ele. E os atrevidos dizem não. E Deus fala: então eu lidarei com eles. Tais fenômenos ocorrerão em todo o período da tribulação e precederão o retorno imediato de Jesus. Esse tipo de tremor, de sol escurecer, tudo isso não acontece só aqui. Durante a tribulação ele vai repetindo, vai acontecendo, só que vai agravando mais. O que você está vendo aqui, você fala: pastor, não é grave ainda? Não. Isso aqui não é o mais grave. Isso vai aumentar. Tem um terremoto, as ilhas são movidas. Lá na frente tem um terremoto, as ilhas deixam de existir. No começo aqui você vai ver que Deus vai fazer 1/3 das águas serem contaminadas. Lá na frente ele contamina toda a água da terra. Então ele fala: eu vou agravar. Eu vou lidar com a humanidade. E o mundo saberá que há um Deus. E eu punirei eles. Olha só. Quem está falando isso? Jesus. Olha o que Jesus falou. Estais vós de sobreaviso. Tudo vos tenho predito, mas naqueles dias, os dias da tribulação, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Será que Jesus se enganou? E eu poderia ficar passando por muitos textos, todos eles dizendo: isso vem, essa tempestade está lá.
Creia, acredite quem quiser. Último aspecto aí, vem aí. Então Deus demonstra seu descontentamento quando? Abalando a terra. 2, fazendo prodígios no céu. 3, Deus demonstra o seu desagrado tornando os homens conscientes disso. E aí vem o texto que fala, as pessoas saberão quem é que está agindo e que está muito irado. Eu não vou ler os Salmos 2 por causa do tempo. Você pode ler na sua casa, mas o texto lá fala assim, as nações, os reis da terra dizem, vinde, rompamos de nós as suas amarras, que Deus tire as suas mãos de nós. E aí o salmista fala, por que se enfurecem as nações? E aí o salmista termina dizendo assim, levantem-se e beijem o filho. Está falando de Jesus. Beijai o filho, porque dentro em breve a sua ira se acenderá. E quem poderá resistir? Salmo 2. O salmista dizendo, um dia o filho vai se levantar e ninguém poderá escapar. Então, beije o filho. O que era o beijo na cultura do oriental? Era um sinal do quê? Respeito, apreço, carinho. Por isso, quando Judas beija Jesus, Jesus fala, Judas, com um beijo você traz o Filho do Homem? Você não tinha outra coisa que você podia fazer? Você escolheu o símbolo de afeto, amor e lealdade para me trair? E Judas escolheu isso. E o texto de Salmo fala, beijem o Filho, porque pouco em breve, muito rapidamente, a ira dele vai se acender. E olha só, se esconderam nas cavernas e nos montes. Por que as pessoas correram para as cavernas e montes? Quem sabe me dizer por que as pessoas correram para cavernas e montes? Porque não existe mais o quê? Para onde você vai se a sua casa cair? Você fala, não tem mais lugar, tudo desmoronou. Você vai procurar uma caverna e você vai entrar nessa caverna. E vai ficar lá nesses buracos. Foi assim que aconteceu quando Sodoma e Gomorra foram destruídos. E você tem lá Ló saindo com as suas filhas. Onde eles moraram? Numa caverna. Quando Davi fugia de Saul, onde ele se escondeu? Numa caverna. Quando Elias estava com medo, para onde ele foi? Caverna de Adulão. As pessoas correm para as cavernas quando elas têm medo. Quando você não tem onde ficar, você olha e fala, onde eu tenho um abrigo? Se você já assistiu o Náufrago, quem assistiu o Náufrago? Ele chega numa ilha, o navio afundou, você chegou sozinho na ilha, onde você mora? Até você construir uma casa para você, né, cortar o coqueiro, fazer tudo aquilo. Você vai procurar uma caverna e entrar na caverna. E o texto fala, os homens da terra correrão para as cavernas e vão pedir aos montes, cair sobre nós. Os poucos montes que se restaram, que ficaram buracos, eles entram e eles pedem para os montes. Eu nunca vi isso na história, alguém pedir para ser soterrado, eles estão pedindo isso. Por favor, acabe de terminar isso, caia sobre nós, nos enterre vivos aqui. Nós preferimos ser enterrados vivos do que enfrentar aquele que está lá fora, cujo céu se abriu e nós estamos vendo. Cair sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono. Nós não queremos olhar para aquele poderoso. E aí o texto termina interessante e fala, e da ira do cordeiro. Qual é o problema com essa frase? Ira do cordeiro. Ele podia ser a ira do dragão. Vai falar se alguém falasse a ira, um poodle irado, faz sentido para você? Fala, nossa, o cordeiro é um animal manso. Para que ninguém duvide que é Jesus, fala assim, quem está efetuando isso? Deus e o cordeiro, Jesus, a quem vocês mataram e rejeitaram. Ele está irado contra vocês. E as pessoas terminam a frase dizendo assim, aí no texto, o último versículo diz, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem pode suster-se? Chegou o momento de Deus irar, Deus se irou. E quem é que pode ficar em pé diante deles e falar, agora eu vou lutar? Acabou, não tem mais como você escapar disso. A ideia de um céu aberto é isso aqui, E você contemplar algo além da nossa esfera de visão. E Deus pode fazer você enxergar. E as pessoas verão isso aí. No livro de Apocalipse, mais à frente, João fala, eu vi o céu aberto e eu olhei e eu vi a arca da aliança no templo de Deus. Daqui da terra ele olhou e viu. Deus pode mostrar para você coisas fantásticas. Aí eu já falei, eles estão em cavernas e vão se esconder. Eu não vou descrever aqui, eu gostaria de ter tempo para falar. Porque ele fala, os poderosos, os reis, os escravos, não escapa ninguém.
Não importa quem você é, esfera militar, os comandantes, todo mundo vai se abrigar e pedir para morrer. Qual é a aplicação para terminar? Até agora você ouviu o que o texto fala. E se você é crente, louve a Deus, porque você está sendo liberto disso aqui. E se você não é crente, clame a Deus, porque isso vem pela frente. Estou cansado de ver gente falando assim, isso é bobagem, desde que há muitos anos eu já escuto que Jesus vai voltar e que essas coisas vão acontecer. Ok. Não quer acreditar? Eu lidarei com os atrevidos. Deus fala isso. Quando chegar a hora, vamos ver se as pessoas que sustentam essa coragem ficarão em pé olhando para o céu aberto. Aplicação do texto para os não crentes. Aproveite o tempo de oportunidade. Não desperdice todos os domingos. Nós temos falado sobre você pedir perdão, se acertar com Deus. Não desperdice essa oportunidade. Que triste ouvir que você é pecador e que o perdão é estendido para você em Cristo Jesus e você rejeitar. Ir para o inferno ouvindo a verdade. Se perder entre os salvos. Pior tragédia que pode acontecer. Lembre-se da mulher de Ló. A mulher de Ló estava saindo de Sodoma e Gomorra, morreu no caminho. Ela pereceu entre os que estavam sendo salvos. Quanta gente escuta, vai na igreja, simpatiza. Quantas pessoas têm familiares cristãos em casa que ouvem dessas coisas, sentam à mesa, estão ouvindo, isso é bobagem, esse pessoal é fanático. Que triste isso. Virá o tempo em que as pessoas vão lamentar e falar, como eu queria ter ouvido a minha esposa, o meu marido, os meus filhos. Deus colocou você lá, continue falando. Não depende de você converter pessoas, mas essas pessoas serão responsabilizadas por terem ouvido e rejeitado. Em relação aos crentes, 3 lições simples. O descontentamento de Deus se dará através de sinais que Ele dá. Então, agora não estou falando que você vai estar aqui, mas e hoje? O que tem a ver comigo? Eu falei que um Deus descontente, ele chacoalha a terra, chacoalha o céu, ele dá sinais do seu descontentamento. Preste atenção. Às vezes, Deus demonstra o seu descontentamento conosco, estar descontente conosco, abalando nossa vida e dando sinais à nossa volta. E é perigoso e grande tolice ignorá-los. O mundo começa a chacoalhar, as pessoas falam, quem será que está fazendo isso? Agora deixa eu falar da sua vida. Muitas vezes Deus olha e fala assim, filho, eu não estou contente com o que você está fazendo. Eu não estou contente como você está administrando os seus recursos. Eu não estou contente com o que você fala. Eu não estou contente com os seus lábios. Eu não estou contente com o seu casamento. Eu não estou contente com a forma como você tem lidado com seus filhos, com o seu tempo, com a sua saúde, com as suas responsabilidades. Eu não estou contente. E eu estou tentando chamar a sua atenção, você não escuta. E aí Deus começa a chacoalhar. É um alerta de Deus. Ele começa a fazer com que as coisas comecem a sair do lugar. Quem é sensível a Deus, percebe o primeiro tremor e fala, Senhor, chacoalha só na escala Richter número 2, tá bom, já percebi que uma coisa está errada. Vocês já viram pessoas que, eu já vi testemunho de pessoas que estavam no lugar de terremoto e começou a tremer, algumas pessoas morreram porque demoraram a perceber. Começaram a tremer, a pessoa fala assim, o que está acontecendo? Eu estou me sentindo estranho. Não identificaram que o chão estava tremendo. Quando Deus chacoalha a sua vida, seja rápido e fala, Senhor, eu já entendi. O Senhor não quer que eu vá por aqui? Me torna sensível. Pede para Deus para você ser extremamente sensível, para que Ele não tenha que virar sua vida de ponta cabeça. Se você for sensível a Ele, Ele vai dar sinais, Ele vai colocar pessoas, Ele vai de alguma maneira direcionar você. Seja sensível. Agora, se você percebeu que Deus está apontando um caminho, e você falar, olha, eu sei que não é isso, mas vou fazer, então é um grande tolice e perigo. Aí você paga o preço da sua escolha. Tem crentes que Deus derruba tudo no chão? Tem. Ele fala, eu dei sinais, você não parou. Vou dar um exemplo só por causa do horário. Lembra da mula de Balaão? Lembra de um homem que veio na mula? E ele está indo lá para amaldiçoar o povo de Israel. E aí a mula está andando, de repente a mula empaca. E ele pega, começa a bater na mula. Ô mula! E bate na mula. E a mula se desvia, porque a mula está enxergando um anjo com uma espada que vai matar esse homem. A mula veio e ele não. É uma ironia no texto ali. A mula sendo mais sábia do que um profeta. Ele desvia por outro caminho, o anjo se desloca, vai para outro caminho, esperando. Se ele chegasse, o anjo mataria. A segunda vez, a mula
Não vai. E ele então espanca a mula violentamente. Que mula inútil, e bate, bate, bate. Finalmente vai para um terceiro lugar, o anjo se coloca entre uma pedra, não tem mais como a mula desviar. Ele falou, agora é seu fim. Enquanto ele vem montado, isso está em Números 22 a 24, no Antigo Testamento. Enquanto ele vem montado na mula, todos os sinais mostrando para ele não ir, a mula então, o texto fala que cozeu a perna dele contra a pedra. Sabe o que é cozer uma perna contra a pedra? A mula, ele está sentado na mula, provavelmente com a perna exposta, e a mula encostou na pedra e andou. E deu aquela ralada, ele desceu, amaldiçoou a mula e falou, vou te matar. Aí Deus abre a boca da mula e fala, por que você vai me matar? E o mais assustador é que ele começa a conversar com a mula, ele nem estranha. Então você vê a inversão. Por que você vai me matar? É por causa do anjo. Eu vi um anjo, eu livrei sua vida. Se você não ver os sinais de Deus, ele pode ceifar a sua vida. Ouça, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Entenda os sinais e mude. Essa é a lição de um texto para crente. Segundo, a lição do texto para os crentes é essa aqui, ó. O descontentamento de se dar através de sinais, mas lembre-se que nem toda adversidade é sinal de descontentamento de Deus. Senão você sai daqui, pneu furou, fala, Deus está descontente comigo. Não, por favor. O relógio não toca amanhã cedo. Você fala, olha o Senhor. Você nunca se machucou com coisas, acidentes de casa, foi fritar algo, espirrou óleo na sua mão, ou foi fazer alguma coisa, escorregou e caiu, qualquer coisa. Tem gente que vive numa esfera que parece que tudo que acontece é o diabo. Tudo. Se quer dormir, toca a campainha e fala, oh meu Deus, é o diabo que apertou meu sono. E não sei o quê. Não é assim. Nem tudo de ruim que acontece com você é sinal de descontentamento. Você pode estar no meio de um furacão, estando no centro da vontade de Deus. João Batista estava no centro da vontade de Deus, agradando a Deus. Estava numa prisão e ia ser decapitado. Nem toda vez que as coisas estão chacoalhando é sinal de desaprovação. Muitas vezes é oportunidade de você desenvolver músculos que gerem confiança e dependência. Tem crente que não sabe depender. E Deus fala de vez em quando e tira a saúde e faz você ser dependente. Tem gente que fala, eu confio no meu dinheiro, Deus vai lá e tira o dinheiro. Não, eu confio no meu trabalho, Deus vai e tira o seu trabalho. Não sei quantos já ficaram desempregados aqui. Mas se alguma vez você ficou desempregado na vida, eu tenho certeza que Deus sustentou você naquele momento. Não faltou comida porque você estava desempregado. Talvez não tenha a comida que você gostou, mas não faltou comida. Não faltou uma série de coisas. Por quê? Porque Deus dá os seus enquanto dormem. Não é a força do seu braço, é a fidelidade dele. De vez em quando Deus chacoalha para você voltar e falar, opa, não sou eu, mas é ele. E o último aspecto para os crentes, preste atenção. Ao perceber que Deus está descontente com a sua vida, o que fazer? Arrependa-se. Peça perdão e mude. Não é difícil, hein? Estou fazendo uma coisa errada, Senhor, me perdoa. Me perdoa, me ajuda. Por que caminho eu tenho que ir? E muda. É assim que você faz. Só tolos tentam se esconder do alcance de Deus e dos seus juízos. Por que ele fala que para a caverna é tolice? É uma tolice? Eu vou me esconder de Deus, vou para a caverna. Tem crente que se esconde em outras cavernas. Eu vou fazer uma coisa errada e fala assim, eu não vou lá não, o pastor vai ver. Eu não vou aprontar nessa cidade não, vou aprontar em outra, porque não, aqui eu estou escondido. Eu vou sair, eu vou fazer uma coisa no carnaval, eu ponho máscara. Agora ninguém sabe quem eu sou. Mudei de identidade, estou seguro. Que tolice, que imaturidade. Deus vê tudo o que você faz. Se Ele está contente com você, parabéns. Se Ele está descontente com você, peça perdão e mude. Mas nunca, jamais, abrace a tolice desses homens, de querer se esconder. Porque não adianta, Deus vê todas as coisas. Baixe sua cabeça, vamos orar. O que pedir a Deus? Tem uma mudança de vida, tem uma postura melhor. Meus irmãos, diga para Deus assim, Senhor, eu queria que as minhas palavras, Senhor, purifica as minhas palavras, eu tenho palavras duras, eu me prejudico por causa da minha boca, das coisas que eu falo, Senhor. Dá-me um coração manso, dá-me um coração inteligente, sensível.
Eu brigo com o meu marido por causa de coisas tolas, com os meus filhos. Senhor, eu tenho feito tantas coisas que te desonram. Eu queria pedir nessa noite perdão e queria pedir de todo o coração que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração, os meus pensamentos sejam agradáveis à sua presença, porque o Senhor é o meu Deus e a minha rocha. Eu não vou me esconder numa caverna, eu quero me abrigar na rocha imutável que é o Senhor. Minha rocha, meu redentor, o Senhor é a razão do meu viver. Eu quero ser agradável aos teus olhos, Senhor. Se essa é a sua oração, Deus é um Deus que está pronto a atender. Ouça o que o Espírito tem dito às igrejas. Ouça o que o Senhor está falando nessa noite e volte a Ele. E se você não é um salvo, por você eu digo, clame ao Senhor por perdão. Tempos difíceis se aproximam e você é indesculpável, porque sendo avisado, continua caminhando para lá, sem nenhuma preocupação. Deus punirá o seu atrevimento. Senhor, tem misericórdia de nós, que a sua palavra continue sendo ensinada. Dá-nos um coração compreensível, é a nossa oração, em nome de Jesus.